Que coisa mais linda é ver o ser humano em pleno controle de si mesmo e de seu cavalo. Assimilando o instinto do animal, assim como se fossem os dois, homem e cavalo, uma coisa só. Há anos eu lido com cavalos, mas aquela era a primeira vez em que realmente eu percebia o manga larga. Reparava nele, o estudava, todos aqueles pequenos detalhes reunidos para formar um cavalo. Que maravilha! Me deu vontade de ter um campo cheio de manga largas, tão bonitos eles eram. Queria tê-los nem que fosse só para poder andar em volta deles e contemplá-los sob vários ângulos diferentes. A luz variada do alvorecer e do pôr do sol. A descoberta da mecânica do manga larga é algo fascinante. Entretanto, eu aprendi que para se descobrir toda a beleza e toda a nobre arte deste belo animal, não é preciso cavalgá-lo a cada momento. Basta caminhar um pouco por um pasto deserto e abrir os ouvidos para o seu magnífico andamento. Lá vem o manga larga. Que estranha e brilhante obra de arte são as patas deste cavalo genuinamente nacional, quando se alternam diagonalmente num tempo mínimo de suspensão, originando a marcha trotada que ele executa com tal magia que faz marejar nossos olhos de orgulho e emoção. É ele, o nosso manga larga, com seu jeitinho brasileiro, simples como a florzinha do campo, e por isso mesmo, tão belo. É essa parte importante que faz desse animal o que ele é e o que dele se pode esperar. A mistura de fatos, significados e sinceridade é que dá a uma obra informativa presença. Portanto, vejam e maravilhem-se com este animal, aprendendo a tratá-lo como ele bem merece. Acasalamento. O macho e a fêmea são as forças da natureza que criam todas as coisas. Esta força vital funciona como uma unidade dos corpos, que estão em harmonia consigo mesmos, com seu ambiente e com todo o universo. O sucesso na reprodução de cavalos manga larga depende de alguns conhecimentos básicos sobre as condições em que deve ser realizado o acasalamento. Uma égua entra no cio, em média, a cada 21 dias, e esse período dura mais ou menos 6 dias. Não é recomendado, porém, o acasalamento nos primeiros dias, porque os 3 últimos são os mais férteis. Alguns cuidados devem ser tomados na identificação do período, pois há éguas que têm o cio surdo, também chamado de mudo ou silencioso, ou seja, que não se manifesta claramente. Há indícios que podem auxiliar a reconhecer o cio, como a mudança no comportamento da égua, que se torna mais tranquila ou mais indócil, a urina mais frequente e a vulva entumecida e arroxeada. O método mais usado costuma ser o de colocar a égua junto a um rufião, cavalo vasectomizado que perceberá se o animal está no cio sem machucá-lo. Confirmado o cio,
Convém levar a égua para o local próprio, de preferência afastado e sem barulho, longe da presença de estranhos. O cavalo escolhido para o acasalamento deve ter sido treinado para se aproximar da égua devagar, sem assustá-la. Deve-se esperar a ereção do cavalo para consumar o coito. Após a ejaculação, geralmente indicada pela vibração da cauda do cavalo, retira-se a égua e não o garanhão. Para impedir que os animais se machuquem durante o acasalamento, é preciso enfaixar a cauda da égua para evitar que a introdução de pelos possa ferir a égua ou o cavalo. Outro cuidado é o uso do pé de amigo ou entravão, que consiste em 2 argolas de couro forradas com feltro que impedem a fêmea de dar coices no macho. Antes e depois do coito é aconselhável fazer a higiene dos animais, limpando os genitais externos da égua e do cavalo, com sabão neutro ou soluções antissépticas. Os períodos mais propícios à fecundação estão relacionados com as chuvas, quando brota a vegetação rica em estrógeno e com luminosidade. Um garanhão pode começar a cobrir a partir dos 3 anos, tendo uma expectativa de vida de 25 anos. Para a fêmea, recomenda-se a idade a partir dos 4 anos. A inseminação no equino, no cavalo, pode ser a quente ou a frio. O que é a inseminação a frio? A inseminação a frio é a inseminação artificial propriamente dita, onde há um congelamento do sêmen em ampolas, e depois esse sêmen é utilizado pelo criador para inseminar suas éguas. No caso específico da nossa manga larga, nosso regulamento somente permite o uso do sêmen congelado no caso da morte do reprodutor. Quando o cavalo morrer, a associação autoriza que você use esse sêmen. E esse sêmen também deve ser coletado através de central de inseminação, credenciada pelo Ministério da Agricultura, conveniada essa central com a BCCRM. A inseminação a quente já é uma inseminação que se faz no campo, onde o veterinário coleta o sêmen do garanhão e, ao invés do cavalo cobrir a égua diretamente, para evitar assim, desgaste do garanhão, o veterinário coleta sêmen, em geral tira aí 100 cc de sêmen, mistura ainda, adiciona um diluente que melhora a qualidade desse sêmen, depois divide pelo número de éguas que naquele dia estão prontas, já palpadas, já prontas para serem cobertas. Precisa sempre o veterinário presente para o quê? Para acompanhar a ovulação, a evolução da ciclagem da égua, para chegar a inseminar quando ela estiver próxima, bem próxima ao ovular. E uma vez inseminada, ainda durante 48 horas, com absoluta garantia, você não precisa inseminar outra vez. Prenhez. Cumpriu-se a fecundação. Um organismo minúsculo, sem consciência do mundo exterior, desenvolvendo-se silenciosamente e crescendo para o tempo em que atingir a animação. A confirmação de que a égua está prenhe pode ser feita pelo veterinário, através do toque, 18 dias após o término do cio, ou ainda, se o próximo cio, 21 dias depois, não se manifestar. O período de gestação é em média de 330 dias, de 310 a 365 dias. Confirmada a prenhez, deve-se comunicar à associação através de impresso próprio, em que constam os nomes e números de registro do garanhão e da égua, assinada pelos proprietários dos 2 animais. Se a prenhez foi detectada no primeiro semestre do ano, a comunicação deve ser feita até 31 de agosto. Se foi no segundo semestre, o prazo vai até o último dia de fevereiro do ano seguinte. A prenhez deve ser registrada também na caderneta de campo do Aras. Os cuidados voltam-se então para a égua prenhe, ou cheia. Deve ser deixada tranquila em pasto o mais plano possível, recebendo rações apropriadas.
No 10º mês, quando ela enche os peitos, anunciando que está se aproximando a hora de parir, disse que está mojando. Deve então ser afastada das demais, mantendo-se juntas no máximo 2 éguas mojando. Não se deve permitir então a aproximação de éguas solteiras, pois corre-se o risco de que tomem o potro e até o matem. O parto normalmente ocorre à noite e os cuidados vão então se dividir entre a égua e o potro. O mojo é o úbere cheio de leite, que a gente já começa, tem um vazio na garupa, então a gente já percebe que essa égua está próxima a parir. Nascimento. Lentamente tem lugar uma mudança. A égua sabe passivamente que encontrou a realidade final. Tem um sentido da vida de que uma parte sua anseia entrar em contato com a energia do universo e ser por ela absorvida. O potrinho nasce e começa a rastejar, a engatinhar pelo mundo, a experimentar a vida, seu ambiente, aprendendo, errando, acertando, educando-se e, quem sabe, inspirando-se. Após o parto, se a égua não expelir toda a placenta, não se deve puxá-la, pois isso poderia causar-lhe ferimentos mortais. Basta dar um nó na parte que ficar pendurada e o resto acabará por cair naturalmente num prazo de até 13 horas. Quanto ao potro, após o nascimento, deve ter um umbigo desinfetado com tintura de iodo. É preciso prestar atenção à sua alimentação. Deve-se fazer tomar o colostro, o primeiro leite, rico em anticorpos. O primeiro ano de vida é o mais importante para a formação do cavalo. Por isso, aconselha-se a menor interferência possível nos atos do recém-nascido. Pode-se induzi-lo a mamar e ajudá-lo, mas não convém retirar o leite da égua para facilitar sua alimentação, pois, segundo os especialistas, isso poderia torná-lo muito dependente, prejudicando seus instintos animais. Nos primeiros 2 meses, o leite da mãe costuma ser suficiente. A partir daí, sua alimentação pode ser complementada com ração concentrada. O desmame é feito entre o 6º e o 7º mês, prolongando-se gradativamente a separação da mãe. O proprietário tem até 90 dias para comunicar o nascimento à associação. Deve preencher a resenha num gráfico existente no impresso de comunicação de nascimentos, com a descrição das particularidades. Após o desmame, os dados devem ser checados para ver se não houve alguma alteração. As retificações podem ser feitas até os 2 anos de idade e, em alguns casos, tornam-se realmente necessárias pelas mudanças que podem ocorrer no visual. A resenha nada mais do que o desenho do produto. Essa resenha tem que ser muito bem feita, para que ela seja amanhã no registro definitivo, que pela resenha o técnico que faz o registro definitivo possa identificar o animal. Saúde. À medida que vai amadurecendo, o animal tem compreensão instintiva dos mecanismos da vida, mas há a necessidade de se cuidar para que tenha um crescimento saudável. Os animais devem ser vacinados, principalmente contra encefalomielite, tétano e raiva nas regiões endêmicas. Também não se pode descuidar dos vermífugos. Um veterinário deve acompanhar o período de prenhez e ser chamado sempre que se apresentar qualquer sintoma de alteração em sua saúde. Eu tive uma vez a oportunidade de presenciar um cavalo meu se machucou demais numa cerca de arame farpado. Ele vinha correndo e se estropiou todo numa cerca. Ele me aconselharam colocar açúcar no ferimento. Olha, é um santo remédio. É barato, é de graça, todo mundo tem açúcar em casa, evita a infecção
e é só jogar o açúcar. Aí a gente imagina, bom, vai colocar açúcar, o que vai acontecer? Vai continuar uma quantidade enorme de moscas que vai pousar lá dentro. Não tem importância nenhuma. Por quê? Porque não é a mosca que vai contaminar mais o ferimento. O que contamina o ferimento é a larva. Agora, a larva, ela é completamente eliminada, porque com a secreção que sai do alimento, do ferimento, mais o açúcar, se forma um líquido que, por osmose, a larva vai ser desintegralizada. Sabe o que eu uso? Baba-timão. Eu também uso. Baba-timão é excepcional. Baba-timão Baba-timão é um recomponho do tecido. Exatamente. Para cortes muito abertos, falta carne, Disposição. carne. Baba-timão, capim que todo colono, todo caboclo conhece, sabe, dá pra pegar direitinho, dá uma fermentada, né? Você faz assim, dá uma fervida. Tira a casca da árvore, fermenta aquilo, cozinha aquilo. Cozinha e joga a coisa naquela massa. Faz uma massa, ajuda com um pouco de tanidil para cicatrização de pequenos cortes, principalmente de paleta, onde o animal se movimenta. Nós fizemos uma experiência com um resultado excepcional. Você segura o animal e aplica super bond no corte. E segura ele 20 segundos e solta. Quando caiu o super bond, já está o pelo nativo. Alimentação. Esta máquina sensível fornece mobilidade, prazer, força e ação, mas precisa de uma boa alimentação. A principal fonte de alimentação dos cavalos é o pasto. Por isso é aconselhável consultar um agrônomo para fazer a análise e correção do solo, dando-lhe condições ideais de produzir os capins mais usados, como Estrela, Coast Cross, Pangola e Rhodes. Recomenda-se também fazer uma adubação em cobertura anual. A ração deve apenas complementar. Existem tipos para todos os estágios de vida dos animais. Podem ser usadas tanto a farelada quanto a granulada, em quantidades que variam de animal para animal, com o seu peso vivo e com a época do ano. Não se deve acrescentar nada nas rações habituais. Tampouco deve-se estocá-la por mais de 15 dias. Pode-se adicionar sais minerais ao sal comum ou à farinha de osso calcinada, rica em fósforo. O feno é utilizado para suprir as necessidades nutricionais na época da seca. A água oferecida aos animais tem que ser de boa qualidade, limpa, fresca, de potabilidade assegurada. Pode ser de poço ou nascente do próprio lugar. O armazenamento desse alimento, desses componentes de ração, que é o milho, deve ser feito em silos. E a ventilação tem que ser muito bem feita, se possível em forma de silos em que haja circulação de todos os lados, boa iluminação e numa altura que não permita o alcance dos roedores. Higiene. A higiene do animal é indispensável para manter sua saúde e beleza. A lavagem só é aconselhável quando os animais estiverem bem sujos ou após terem trabalhado, evitando-se o banho em dias frios. Utiliza-se desinfetantes como creolina nas instalações diariamente. Os cuidados com o pelo são diários. A escovação é feita com escova de nylon sempre na direção do pelo. Já a raspadeira aplica-se energicamente em semicírculos por 20 minutos, ativando a circulação e dando brilho ao pelo. Após a escovação e a raspadeira, aplica-se uma flanela. Os cascos dos animais de cocheira são limpos com um ferrinho especial e licor de vilate ou tintura de iodo para desinfecção. O animal que não é de cocheira é atendido todo mês pelo casqueador, que fará um contorno circular no casco, cuidando para não machucar a ranilha. As rachaduras do casco são tratadas com óleo de fígado de bacalhau.
instalações. O bem-estar do animal depende também das instalações que o abrigam. As baias devem ficar de preferência em lugar plano, protegido do vento, com dimensões entre 2,5 e 3 metros de altura, deixando meio metro para ventilação. O tamanho mínimo é de 3 por 3, sendo recomendado para garanhões 4 por 4 metros. Para se fornecer ração para éguas em regime de campo, é recomendável usar boxes com 80 centímetros de largura. Para a égua com potro ao pé, utiliza-se o creeper, que consiste num cercado ao lado dos boxes, éguas, e cuja entrada deve ter a altura limitada em 70% da altura da menor égua. O tronco para a palpação para éguas terá as mesmas dimensões do box, com abertura na frente e atrás. O lavador deve ter duchas com água sob pressão, aconselhando-se a usar caixas d'água com bomba. O piso é normalmente de cimento rústico para facilitar a limpeza. O piquete recomendável tem, no mínimo, meio hectare, 5.000 metros quadrados, cercado de arame farpado ou de tábuas e nunca de arame liso. Eu acho que é importante numa baia a colocação dos coxos. Os coxos não... O homem normalmente pensa que, para facilitar a vida do cavalo, você põe do lado esquerdo o coxo de comida, do lado direito o coxo de água. Isso o cavalo ficaria no centro como um pêndulo. Isso é ruim, porque primeiro suja demais o coxo da água ou o coxo da comida. E depois deixa o cavalo muito estático. Então, o importante que se faça é que os coxos sejam colocados em diagonais opostas. Quer dizer, de um lado o coxo de comida, na outra extremidade o coxo de água. Logo depois do nascimento, as éguas com seus produtos são deslocadas para um piquete, onde a gente tem o creeper, que é um equipamento onde esses potrinhos podem livremente entrar sem que as mães possam entrar e comer daquela ração que é colocada especialmente para os potrancos. Esse creeper também é usado nos outros meses subsequentes para qualquer tipo de tratamento, qualquer cura que você precise fazer, uma vitamina que você costuma dar diariamente. Esse creeper vai fazendo com que esse potrinho vá se acostumando com a presença do tratador, se deixe pegar com muito mais facilidade. Ele vai ficando muito mais dócil, então você dá uma vitamina na boca, ele vai se acostumando com o homem do lado dele, apesar de estar extremamente livre, solto e liberado. No nosso criatório nós adotamos o princípio de esterqueiras, que são praticamente quartos estanques, onde todo o estrume, todas as fezes do cavalo são retiradas das cocheiras e levadas por essas esterqueiras, que são hermeticamente fechadas e automaticamente elas passam a fermentar uma temperatura de aproximadamente 80 graus. Isso impede a proliferação da mosca. Para isso, outras medidas. Por exemplo, normalmente costumam-se ter bebedouros nos piquetes com grande quantidade de água. Hoje, a adaptação desses pequenos bebedouros, inicialmente foram utilizados, são utilizados para cachorros e que atualmente já podem ser utilizados para cavalos. São bebedouros pequenos, de pouco volume de água, porém constante e automaticamente renováveis, que é a coisa mais importante, que a água se torna fresca. Coxos que podem ser também colocados para ração e praticamente removíveis, facilitando a colocação da ração, facilitando a limpeza e facilitando sobremaneira a mão de obra dentro do matas. Manejo. Cuidar do físico também é importante. O tratador deve soltar o cavalo todos os dias pela manhã e exercitá-lo para fortalecer a musculatura. Costuma-se levar o animal para o redondel, cercado redondo de madeira, com piso de areia grossa de rio, numa espessura de mais ou menos 30 centímetros.
A cerca tem altura de 1,80 m, fechada até 1 metro ou 80 centímetros com tábua ou tijolo. O raio do redondel não pode ser inferior a 10 metros, mais baixo no centro aproximadamente 8% em relação à borda. Uma das formas de também exercitar o potro é puxá-lo pelo cabresto, usando-se outro animal e fazendo andar em linha reta em terreno irregular. Uma curiosidade muito grande do criador é ter ideia daquele potro, que altura ele vai ter quando adulto. Então, uma maneira que a gente tem de chegar muito próximo dessa altura no final da vida do cavalo adulto, não no final, não, do cavalo adulto, é ter uma medida do meio do joelho do cavalo até a ponta da paleta. Aí, essa mesma medida da ponta da paleta à altura da cernelha. Normalmente, essa medida é quase que já estável. Você recomenda que essa medição seja feita assim entre 18 e 20 meses? Antes disso, eu acho que não dá para medir. Doma. Um cavalo de classe tem educação de berço. A doma de animais se inicia no primeiro dia de vida do potro. É importante que ele se acostume à presença humana e não a tema. Para isso, o animal não deve ser maltratado e o ideal é que ele se submeta à vontade do adestrador sem ser intimidado. Se for necessário algum castigo, equilibra-se com recompensas e agrados a cada etapa vencida. Acostumar o potro preso a uma cordinha a andar ao lado das pessoas facilita mais tarde o cabresteamento. A primeira etapa é se acostumar o animal ao cabresto. Se reagir, passa-se uma corda com a outra mão por cima do lombo do animal. O cabresto retira-se após o uso. O segundo passo é adaptá-lo ao bridão, ferro articulado no centro com 2 argolas nas pontas que se coloca na boca do cavalo. É preso na cabeçada do animal e deixa-se durante 1 semana. Após acostumar-se com o bridão, são colocadas as rédeas de borracha, bem frouxas, que vão do bridão ao celote. Começa-se com 40 minutos por dia dentro da baia e continua-se até que o cavalo já esteja colocando a cabeça o mais próximo possível da posição ideal na vertical. Nesse ponto colocam-se as rédeas longas. Uma pessoa segura o cabresto e outras rédeas longas para charretear. Se o cavalo não se assustar, a pessoa da frente vai soltando o cabresto, aos poucos, até que a pessoa posicionada atrás do animal tome o controle. Assim o cavalo começará a ter contato com os comandos de rédea. Aprenderá a parar e caminhar, e para isso são necessários no máximo 15 dias. Quando o cavalo já está trotando com o celote, fazendo 8, parando e recuando, coloca-se a sela. Trabalha-se o cavalo por 2 dias com sela, monta-se e repete-se o processo usado com o celote. O período de doma dura aproximadamente 30 dias e é fundamental que o cavalo tenha confiança no homem. Um grande erro do homem é achar que ele comanda e o cavalo é obrigado a fazer. Mas não é isso. Nós temos que sempre saber se esse cavalo está preparado para fazer aquilo que nós vamos comandar. Esse animal não pode enfesar. A gente deve trabalhar esse cavalo o tempo necessário em que o cavalo esteja gostando do trabalho. À medida que a gente perceba que esse animal já não está gostando, é melhor parar. No outro dia, continua da mesma maneira. Preparo para exposições e leilões. Um belo cavalo também carece de um trato no visual. Os animais que serão exibidos em exposições ou levados a leilões devem ser preparados com antecedência para garantir a melhor forma e beleza.
é submetido a uma rotina programada que se inicia às 5 horas da manhã com o fornecimento da ração. Às 7 horas é feita a toalete e em seguida os animais são soltos nos piquetes somente até às 10 horas e 30 minutos. Nessa fase é importante evitar o sol forte que poderia queimar-lhes o pelo. Por isso, são recolhidos e só voltam ao piquete no dia seguinte. Cerca de 30 a 40 dias antes da exposição, começa-se a ministrar uma colher de sopa de óleo de milho na ração. Afina o pelo e funciona também como laxante. O animal pode participar de exposições a partir de 1 ano de idade, mas só se recomenda depois de 2 anos. Conforme sua idade, o animal é classificado como júnior, potro, jovem ou sênior. Há categorias em cada classificação que se alteram de 6 em 6 meses até os 48 meses. Depois da exposição, convém deixar o animal solto uns 2 ou 3 dias antes de voltar ao antigo regime. Como parte dos cuidados relativos à exposição de animais, o transporte merece uma atenção especial. Convém que seja feito um dia antes e recomenda-se que se cerque o animal de conforto e proteção. O ideal é que seja levado em caminhão acolchoado, que se proteja o rabo enfaixando-o, que use cloche para proteger o casco. Se a viagem for longa, ata-se as canelas. O sucesso vai depender também do treinamento que o animal tenha recebido para se apresentar. O que o criador novo tem que tomar cuidado é com as toaletes dos animais. Porque muitas vezes ele acha que está embelezando, mas está prejudicando esse animal. Como, por exemplo, às vezes para se levar um cavalo na exposição, o criador raspa todo o pelo que o cavalo tem por dentro da orelha. Aquilo não deve ser raspado, porque aquele pelo, se a natureza colocou ali, é porque tem uma finalidade. E a finalidade daquele pelo é: não entra sujeira, não entra água, não entra moscas. Então é uma proteção da orelha do cavalo. Então, se quer dar uma toalete na orelha, deve-se fechar a orelha do cavalo e cortar o pelo que sobra por fora, e nunca limpando por dentro. Uma outra coisa muito importante é os pelos da quartela do cavalo, que muita gente usa cortar os pelos da quartela também. Esses pelos da quartela também não devem ser cortados. Não deve ser cortado por quê? Porque os pelos da quartela funcionam como uma goteira da coroa do casco. O suor, a chuva, a água que escorre, quando chega nos pelos da quartela, então elas goteiram em cima da parte mais sólida do casco e não pega na parte mais mole da coroa do casco. Outra coisa, o rabo. Cortar o rabo do cavalo, deixar o rabo do cavalo curtinho, não deve, porque o rabo do cavalo é o que ele usa para espantar a mosca. Então é uma defesa que ele tem. Seleção. Um bonito animal revela não só os cuidados que recebe desde que nasce, mas os critérios usados para o acasalamento de seus pais. É preciso escolher a égua certa para o cavalo certo, de modo a que se somem qualidades e dividam-se defeitos. A seleção dos casais baseia-se principalmente na informação do pedigree e, para conseguir o acasalamento correto, a associação presta assessoria aos criadores, colocando à disposição os estudos sobre hereditariedade. Aprumos regulares. Aprumos normais de frente. Aprumos normais de trás. Aprumos normais de lado. Aprumos irregulares. Defeitos vistos de frente. Aberto de frente. Fechado de frente. Joelhos cambaios. Joelhos esquerdos.
Defeitos vistos de lado. Curvo ou ajoelhado. Transcurvo. Debruçado ou sobre si. Estacado ou acampado de frente. Defeitos vistos por trás. Aberto de trás. Fechado de trás. Jarretes fechados. Jarretes abertos. Defeitos vistos de lado. Avançado de trás ou acurvilhado. Plantado de trás. Atrasado ou acampado de trás. O cavalo manga larga foi trazido para São Paulo pela família Junqueira. Aqui encontrou outra topografia, terras mais férteis, e cruzou com raças exóticas, formando um tipo morfologicamente diverso do manga larga de Minas Gerais. Desde a fundação da Associação Brasileira de Cavalos Manga Larga, em 1934, até esta data, foi se aperfeiçoando e se aproximando mais do tipo de cavalo de sela internacional. Com a melhora de sua aparência, pescoço e cabeça mais leves, garupas, angulações e aprumos mais corretos, tornou-se um cavalo de andamento mais solto e progressivo, e com uma agilidade muito boa, transformando-se no cavalo preferido para lidar com o gado. É insuperável nas grandes cavalgadas, em todas as altitudes, vencendo todas essas adversidades com a galhardia de um rei. Estrelas errantes, reluzem sonhadas, na estrada de um rei que um dia eu serei do coração. Rompendo as distâncias, rasgando as estradas, um vento no pó, na chuva no sol, eu e o manga larga. Meu peito peleja de tanta chegança, nas terras do sertão, o eco da paixão explode na garganta.